Então, tá. Queria perguntar para vocês quem foi em outubro lá nas locações? Outubro, alguém esteve lá nas locações? Legal. Novembro, incorporação. Tá. A ideia é o quê? Nesse episódio de hoje e pelas próximas 4 semanas, a gente vai falar sobre compra e venda. Tá? Todas as aulas, né? Eu não posso falar que é aula porque eu não sou professor, mas o pessoal do marketing colocou como aula lá, então ficou. A ideia é o quê? É chegar lá no final de fevereiro e vocês conseguirem conversar com o cliente sem correr o risco de perder o negócio. Tá? Então, hoje, a gente vai falar só da responsabilidade. Na semana que vem, como que eu faço para garantir a comissão imobiliária? Quais são os documentos, provas digitais, como é que funciona isso perante o tribunal? Na outra semana, eu e o Ezequiel, a gente vai falar sobre regularização. Uma parte muito importante da corretagem é você ler a guia amarela e ler a matrícula do imóvel. Quando você tem medo de inventário, de uso capião, de regularização, você acaba perdendo dinheiro. Não raro os corretores vêm aqui nos nossos eventos e falam assim, eu não gostei não peguei esse imóvel aqui para vender, porque tinha lá um BO e eu não gosto de imóvel com problema. A maioria dos imóveis mais antigos tem problema. Todos os imóveis anteriores que foram transmitidos a última vez antes de 77 são transcrições. Então, é uma coisa que é simples de fazer hoje, resolver uma transcrição. De 2 a 6 meses você resolve ela e você valoriza lá o imóvel em 30%, 40%. Tá? O mesmo acontece no uso capião, no inventário e assim por diante. Daí, na outra semana só, que a gente vai falar sobre a promessa de compra e venda propriamente dita. Então, eu vou pegar uma promessa de compra e venda, vou dissecar ela do começo ao fim, para a gente entender por que tem que ter uma cláusula e outra não. Se vocês pegarem contratos de outras imobiliárias, você vai ver lá, tem imobiliária que tem contrato com 20 páginas. Né? Nem o juiz faz um contrato com 20 páginas, que dirá um cara semi-analfabeto, né? Que hoje é metade da população, porque a outra metade é criança. Né? Não tem mais ninguém que sabe ler e escrever no Brasil. Não sei por quê, mas é bem isso. E daí, no último encontro, a gente vai falar só das exceções. Então, daí vai ser permuta, cessão de posse, que é a venda da posse, e a venda do direito hereditário. Se você não quer fazer o inventário, você vai lá e faz a venda do direito hereditário. Está funcionando bem aqui? Toda terça. Eu fixei assim, toda terça, 6h30, para a gente saber. Terça-feira eu vou lá tomar um chopp. Né? E aí também, antes da gente começar, a gente está mudando aqui o esquema do Bar Café para ficar mais legal. Então vai estender agora até às 11h. A gente sempre faz o evento, depois desce e fica lá um pouquinho. Daí 9h o pessoal começa a enxotar a gente. Agora vai ficar até às 11h. E a gente vai mudar o cardápio também. Hoje a gente vai começar lá testando uma costelinha defumada. E aí, na sequência, a gente vai melhorar também o cardápio. Beleza? Eu vou pular a música porque a gente está com o tempo perdido, né? Então já passou do tempo. Para quem não me conhece, para ficar registrado na internet, meu nome é Douglas Vilar. Eu trabalho já com o direito há 25 anos. Esse ano vou fazer 26 anos em maio. Entrei no escritório de advocacia para ser office boy. Fiquei lá 3 anos atuando em todas as áreas desse escritório. Então, tinha o advogado criminalista, eu tinha que ir no fórum pegar o processo criminalista. Não existia Instagram, TikTok, nada disso. Então, eu só lia os processos. Minha vida era ler processos, não fazia mais nada da vida. Depois disso, fui para um escritório de cobrança, que tinha alguns advogados que trabalhavam lá, e como eu já estava 4 anos trabalhando na área, eu era mais experiente que os próprios advogados. Então, logo eu já comecei a fazer parceria com eles para atender os clientes dele. Então, eles pegavam o cliente lá, não sabiam fazer o processo, passavam para mim e fazia. Depois, fiquei 8 meses na Cassol, quando eu conheci o jurídico interno de empresa, trabalhista, lá basicamente era trabalhista, RH e tal. Aí, em 2005, fui para o escritório que trabalhava com a Porto Seguro, fiquei no escritório até 2020, ainda tenho uma grande amizade, uma grande parceria com ele. Então, assim, ao longo da jornada, estou em todas as áreas. Desde 2005, com a Porto Seguro, a gente também fazia área trabalhista. BV, Banco BMG e entre outros. E ainda hoje a gente atua também na área trabalhista. Eu fiz uma análise com o meu
estagiário da época, a gente tinha muita audiência, porque tinha os nossos processos e tinha os processos dos advogados de fora. Então, eu fiz uma média de 3.000 audiências trabalhistas e audiências de seguradoras. Então, tanto da área de fiança quanto da área de indenização normal. Lá no escritório, tinham mais de 30 cobradores e eu era um dos advogados, era o único advogado, na verdade, né, durante um grande período. Então, quando o cobrador tinha algum problema lá com o cliente, ou tinha um advogado falando alguma coisa, eu tinha que entrar lá e ajudar ele a resolver. Então, eu lia esses contratos. Então, eu brinco que eu já li mais de 15.000 contratos. Tá? É uma média bem tranquila, assim, por causa dos anos. Se você somar ali, não dá muitos por dia. Então, 3.000 audiências, 5.000 processos. No Jus Brasil, tem 1.400, só que o Jus Brasil é mais novo que eu. Então, tem uns que são anteriores. E eu acho legal, assim, o pessoal que está vendo a gente pela internet, que às vezes fala assim, porque tem um monte de advogado influencer, né? Um dia eu vou virar um, né? Mas, por enquanto, não. E aí, até teve uma corretora que ela veio aqui e falou assim, nossa, adorei você, só que o meu problema é de área de família, você não faz. Eu falei, não, a gente atende na área de família. Ela falou, mas eu gostei do advogado, ele falou o nome. E o advogado não quer saber do outro, só vai no Jus Brasil. Fui lá olhar o cara, ele tinha 13 processos. Pense, quando eu me formei, eu devia ter uns 40 já. E o cara tem, sim, mais de 300.000 seguidores, é super legal. É que ele é bonito, eu sou feio, então as pessoas não sabem quem é feio. Mas a gente vai resolver isso até o final do ano. Vou morrer e nascer de novo. E aí hoje a gente tem lá o nosso grupo, não sei se todos vocês estão no grupo de Direito Imobiliário, né, nós somos mais de 690. Tem sempre os estelionatários que tentam entrar lá, o pessoal vende rifa, quer vender umas coisas, mas a gente vai excluindo. Tá? Sempre acontece, inclusive acho que hoje aconteceu ontem, eles falando de uma imobiliária que não fez parceria, que deu algum BO lá com a imobiliária. Sempre que acontecer isso, me chamem no privado e falem quem que é a imobiliária, porque se ela estiver no grupo, eu excluo sumariamente. Tá? Já aconteceu de uma imobiliária de dar um problema, e aí eu olhei lá, o cara já tinha sido meu cliente. Aí eu conversei com ele lá e a gente reverteu o negócio, ele acabou pagando lá amigavelmente. Tá? Quem não me segue no Instagram lá, então meu Instagram é @douglasvilar. Então, assim, como eu falei para vocês, eu não sou professor. Então, assim, a minha ideia não é dar uma aula aqui para ninguém. Gostaria que, se vocês, daqui a alguns anos, precisassem de um advogado, e independente de qual advogado escolher, que vocês tivessem feito da forma correta. Tá? Mas o meu advogado fala desse jeito. Pega lá a jurisprudência, a gente vai depois fazer um e-book lá, provavelmente, vai vender, mas vai ter um e-book lá sobre todas as jurisprudências que a gente citar aqui, mas também digita no Google, lá vocês vão ver que o judiciário está cercando o fecho contra os corretores de imóveis. Tá? Então, eles estão fazendo o quê? Eles estão procurando responsáveis. Beleza? Então, hoje o nosso treinamento ele vai ser sobre a natureza jurídica da atividade do corretor de imóveis. Eu queria já começar perguntando para vocês, e eu sempre gosto de dar presentes, só que hoje eu só tenho 3, então vão ser poucas perguntas, então corram para responder. Corretor de imóveis faz compra e venda? Ele intermedia, isso aí. Ele faz permuta? Intermedia. Faz locação? Ele faz administração de imóveis? Então, eu advogo para várias, inclusive algumas têm mais de 1.000 imóveis, e ela jura de pé junto que ela faz a administração de imóveis, só que ela não faz. Porque o que é administrar alguma coisa? Eu sou advogado, dono do escritório, e eu administro o meu escritório. Então, eu pago as contas dele, eu contrato funcionário, eu demito funcionário, eu vejo a sede que a gente vai usar. Isso não tem nada a ver com administração de imóveis. Administrar imóveis seria a seguinte situação. A pessoa vai lá e fala o seguinte, esse imóvel aqui é teu. Né? Pense o seguinte, você tem lá uma holding familiar, e aí dos donos da holding lá, que é corretor de imóveis, vai administrar aquele patrimônio, aqueles bens. Então, ele vai ter o poder de decidir o valor da locação, ele vai ter total autonomia sobre esse imóvel enquanto estiver vigente o contrato dele. A lei que institui a profissão e o Código Civil, inclusive a lei
de locações não fala em administrar imóveis. Tá? Então é o seguinte, o imóvel está lá há 8 anos alugado. Você, enquanto imobiliária, vai lá e faz uma pintura preventiva no imóvel? Você não faz? Então você não está administrando porra nenhuma, certo? Entenderam a diferença? Então, assim, a gente tem que começar a usar os nomes certos, porque o juiz, quando ele vai te julgar, ele vai julgar por aquilo que você escreveu. Então, se você escreveu que você faz uma administração, ou que você faz uma prestação de serviço, você vai responder lá solidariamente com o locador ou com o locatário naquela obrigação. É isso que a gente vai tratar hoje, basicamente. Beleza? E aí eu tenho lá, então, o corretor, pessoa física, CPF, e eu tenho a imobiliária, pessoa jurídica. Certo? Tem alguém aqui que trabalha como autônomo sem ter um CNPJ? Tá. O ideal sempre é ter um CNPJ, porque se você receber 100 mil reais na pessoa física como corretora, você deve 27,5% de imposto de renda e mais 11% de INSS. No caso de você não pagar isso, você vai ser obrigado a pagar uma multa depois de 80% do imposto devido. Ou seja, daqueles 100 mil que você recebeu, 60 mil vai para o vinagre. Cooperativa não serve para nada, só para eles ganhar dinheiro. Você é dono de cooperativa? Me liga aí que eu vou te ensinar como é que faz. Não te isenta de nada. Só dá para eles uma grana nas tuas costas, porque o que cai na tua conta tem que ser tributado. Entendeu? Então você vai ser tributado na pessoa física. Para você receber a comissão da incorporadora, show de bola, porque eles vão te pagar. Só que você está sonegando imposto da mesma forma. E aí, então, tem diferença quando eu estou perante um juiz falar, doutor, mas eu só sou um corretor de imóveis, ou eu sou uma mega imobiliária, sei lá, vamos citar aí as grandes, a da Tartaruga, a Interage, imobiliárias grandes, né? MAP, mais de 250 corretores. Faz diferença para o juiz se você é autônomo ou se você trabalha numa imobiliária grande? Faz? Não faz? Beleza. Artigo 6º lá da nossa lei 6530 de 78. Então, o artigo 3º, ele vai falar o que o corretor pode ou não pode fazer. O corretor pode intermediar compra, venda, permuta, locação e ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. O que é esse opinar quanto à comercialização imobiliária? Ela está muito ligada, e vocês vão ver daqui a pouco, sobre dar valor ao imóvel. Tá? Por quê? Se eu tenho uma matrícula de imóvel que tem lá uma série de penhoras, o corretor pode emitir um parecer falando que aquele processo não dá nada? Não pode. Por quê? Parecer jurídico é ato privativo de advogado. Se você vai na visita e a casa está cheia de fissura, rachadura, trinca, você pode falar que a fissura, rachadura e trinca não vai cair a casa? Não pode, porque é ato privativo do engenheiro. Beleza? Então aí a gente tem o artigo 6º lá que fala que o nosso amigo, pessoa jurídica, pode exercer a profissão também com todos os ônus e bônus de ser corretor. Tá? Eu não vou entrar no mérito aqui, mas só para vocês saberem, vender imóvel não é ato privativo de corretor. Tá? Receber remuneração de corretagem não é ato privativo de corretor. Tem várias decisões esdrúxulas de 2024, 2023, que paga para o porteiro e paga para um outro cara um valor lá que foi combinado via WhatsApp. Então, até tem uma questão do Cresce lá, que eles estão... Eu teve um vídeo agora no Instagram semana passada, falando que eles querem pegar e impor lá a questão da faculdade. Né? Quem já está regularmente inscrito não vai ter nenhum tipo de problema, mas os novos vão ter que se adequar, então ele vai ter que passar primeiro pela faculdade para depois ingressar no curso. Corretor é profissional liberal? Não é, porque não tem que ter o curso superior. Então agora, se for obrigado a mesmo ter o curso superior, vai ser profissional, vai ser um profissional liberal. Qual que é a diferença? Enquanto corretor, você recebe a remuneração de corretagem. Por quê? Artigo 722 do Código Civil fala lá que o contrato de corretagem vai pagar uma remuneração. O profissional liberal, então, ele está numa outra categoria. Ele vai ter lá o curso superior. Que não é demérito nenhum, porque no dia a dia
é o único curso, é a única profissão que está regulamentado no código, é a corretagem. Tá? Normalmente tem um vacácio bem grande, né? Um prazo entre a lei aprovada e ela entrar em vigência. Então, com certeza vai entrar. Não, é só um estudo. Faz bastante tempo. Eu gosto de falar porque assim, às vezes o cara mudou lá, porra, nunca ninguém tinha me falado, né? Disso. A profissão do advogado, né, que é o meu caso, tem mais algum advogado aqui ou não? Não? Tá. Ela está regulamentada lá na Lei 8.906 de 94. Lá, tudo bem? E a do engenheiro e arquiteto na 5.194 de 66. Então, assim, cada um tem a sua lei. E a gente tem que tomar cuidado para que não haja lá um conflito de competência. Tá? Quando você entra na competência do outro, do amiguinho, você pode, primeiro, fazer uma besteira, porque você não está habilitado àquele negócio. E, em segundo lugar, prometer mais do que você pode cumprir. Tá? Ah, mas a profissão do corretor, então, é uma porcaria, porque a gente não pode fazer nada. Não, é muito, muito grande. Intermediar negócios imobiliários, não sei se vocês têm essa noção, porque pensa o seguinte, eu tenho lá um imóvel de R$500 mil. Só que aquele imóvel é um imóvel de herança, eu não estou nem aí para vender. Se vender, vendeu. Beleza? Você, como corretor, você vai entender ao longo desses 5 encontros que você só precisa conhecer o teu cliente, fazer as perguntas certas. Então, eu sou o tipo de cliente que, se o cara oferecer 499, eu não vou aceitar, vou fazer pouco caso. Já na segunda hipótese, o que vai acontecer comigo? Eu estou lá com um bar falido, um escritório de advocacia falido, estou me divorciando, estou ferrado, preciso de R$300 mil. Aí eu chego para você e falo assim, estou vendendo meu imóvel por R$500 mil, cheio de panca e tal. Sou advogado sempre metido. Aí você fala assim, mas por que você está vendendo? Aí dá 3 minutos você começa a chorar e aí fala que eu vendo por 300 mil. Então você entendendo o cliente, você vai anunciar lá o imóvel por 500, chegando uma proposta lá esdrúxula, muito baixa, você vai falar, esse cara vai vender esse imóvel por este valor. Beleza? E aí também tem o contrário. O cara vai visitar o imóvel e ele fala assim, eu adorei essa casa de 500 mil, mas eu só posso pagar 400 nela. Será que eu vou ofender o proprietário se eu fizer essa proposta? Você sabe que o proprietário só quer 300. Entendeu? Então, assim, o corretor, ele faz lá, na luz da lei de 78, a intermediação e, à luz do Código Civil, a mediação. Mediação é um termo que é muito ligado hoje à própria magistratura. Então, o juiz vai lá e pega, né, o conciliador no juizado especial e também no Sejus, que pega aquela lide, que é uma pretensão resistida, uma pessoa que é uma coisa, outra que é outra, e concilia. Então, veja só, vocês lidam com 2 egos. Então, para isso é que serve o corretor de imóveis. É para sentar com as partes, entender o que cada um quer, qual que é o objetivo de cada um, e fazer o negócio acontecer. Tá? Eu sei que é impossível você vender um imóvel que para uma pessoa que não quer comprar. Né? Então a pessoa vai lá e não quer comprar o imóvel. Você não vai conseguir vender para ela nunca. Mas se você entender o que ela busca, você consegue executar esse negócio. Eu fiz ontem lá um podcast, ficou uma porcaria o áudio, eu estou testando esse negócio aqui que também não deu certo, mas a gente vai refazer, vai fazer uma palestra também com o Flávio Oliveira, que é fantástico, é para conhecer as 4 personas, os 4 tipos de cliente. É muito legal, você pelo tipo de imóvel que o cara te manda o link, você sabe qual que é o perfil dele. Então você sabe se ele quer um lugar mais seguro, se ele quer um lugar mais amplo, se ele quer um lugar mais... Enfim. Então o corretor, ele tem que entender e tem que aprimorar aquilo que é a função dele. Para que serve então a gente vir aqui num curso que vai falar sobre a parte de direito?
Porque quando você senta com uma pessoa para conversar com ela, e ela fala assim para você, mas eu não admito pagar as arras. Você tem que ter argumentos sólidos para convencê-la a pagar as arras. Quando o cara fala que teve um contrato agora, faz 3 semanas, tinha uma cláusula lá, eu mandei o contrato para a imobiliária, e aí o comprador devolveu com uma cláusula de que o vendedor se responsabiliza pelo imóvel pelo prazo de 5 anos. Daí eu peguei e falei assim, eu faço muitos contratos por dia, né? Eu falei assim, gente, mas esse contrato aqui era de construtora? Aí a corretora falou, não tem nada de construtora. Eu falei, então esse cara tá maluco, né? Porque não existe essa garantia. E aí a gente conversou com ele e tal, e aí ele entendeu e a gente conseguiu tirar a cláusula. Mas, se tivesse constado essa cláusula, o que iria acontecer? O proprietário teria que pagar esse valor de eventual prejuízo. E se o cara encontrasse um advogado que sempre fica nos bares aí da vida e falasse assim, a culpa foi do corretor que colocou essa cláusula ali, ele poderia pegar e fazer o quê? Pedir a responsabilidade solidária do corretor, porque o corretor não prestou lá as informações para ele de acordo com o que deveria fazer. É fácil ser corretor? Não é fácil ser corretor. Fácil é ser advogado. Entendeu? Entendeu? Então, o que o corretor não pode fazer? Ele não pode prejudicar por culpa, dolo, não é dolo, tá? É dolo. Dolo. Os interesses que lhe foram confiados. Então, pense o seguinte, por isso que eu, inclusive, fechei a minha imobiliária. Eu já tive imobiliária, construtora, e eu fechei por quê? Porque chegou em determinado momento, eu falei assim, porra, mas esse cara me procurou aqui para eu fazer um contrato, mas eu tenho um cara lá que paga mais por esse imóvel aqui. Mas eu ia prejudicar o cara que era o meu cliente, o corretor. Então, nesse momento, eu falei assim, eu estou saindo da sociedade e não quero mais saber de imobiliário. Então, por exemplo, o seguinte, você vai lá, recebe uma proposta de um imóvel muito mais baixa do valor que está anunciado e a pessoa aceita. Eu vou vender então pelos 300 mil. Aí você volta para ela e fala assim, olha, o cara não aceitou por 300. Aí vai e você mesmo compra por 300. Entendeu? Você não pode fazer isso. Beleza? E vocês deram risada, mas isso já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Ou vende para o primo, né? Vende para alguma outra pessoa, assim. Então tem que tomar muito cuidado com essa parte ética. E no Código Civil, o 186 e o 927 falam lá da parte do prejuízo. Então, se você causar dano a outrem, você fica obrigado a repará-lo. Tá? O nosso amigo 723 fala o quê? O andamento dos negócios, bem como sobre a função, né, do corretor lá nessa diligência e prudência, ela ocorre quando? Que no andamento dos negócios, bem como sobre a segurança, o risco, alterações de valores e outros fatores que possam influir no resultado. Então, imagine o seguinte, em novembro do ano passado, você foi lá e vendeu o imóvel com um financiamento de 90%. Beleza? O que aconteceu em janeiro? Foram lá e cortaram os valores do financiamento e diminuíram lá para 70% ou 50%. Os corretores têm culpa desse negócio? Tecnicamente não tem. Tá? Tem uma jurisprudência, que é de 2022, que tem um e-mail do corretor mandando a simulação para o comprador, e aí ele fala, nessas condições me interessa o negócio. Depois, quando foi passar o cadastro e tal, o valor financiado foi maior, e aí ele pegou e quis desfazer, não deram, tá? Deu uma briga toda lá, e o cara ganhou a ação, por quê? Ele falou que o corretor de imóveis se comprometeu a fazer o financiamento por aquele valor. Quem aqui também é correspondente bancário? Ninguém, né? Os correspondentes bancários são um povo bem mentiroso. Porque o que eles fazem? Eles vão lá e falam assim, tá aprovado o financiamento. Quem já ouviu isso? Todo mundo, né? Você já viu uma coisa que está aprovada e daí agora você tem que juntar teste do pezinho, exame de sangue, comprovante de renda. Não é verdade? Se está aprovado, vamos assinar esse negócio então amanhã. Né? Então você fala para assim, não minta.
Ah, não, mas está aprovado. Então pega para mim o nome do gerente do banco, que eu vou fazer ele assinar a promessa de compra e venda. Já fizeram isso ou não? Pergunta se eles vão aceitar. Também não vão. Então, pelo amor de Deus, não existe nada aprovado. Tá? Não existe cadastro aprovado. O que a gente coloca lá? Se eu vou falar de novo nos contratos, mas na quarto encontro, no terceiro encontro, mas é muito importante. Coloque lá que no ato da assinatura da promessa de compra e venda, o comprador tem pré-aprovado o financiamento e que ele se compromete a não se tornar insolvente e não contrair dívidas. Pense o seguinte, digamos lá, não é o meu caso, mas digamos que eu tivesse lá 500 mil de limite para comprar um carro e 5 milhões para comprar a casa. Aí eu vou lá, vou comprar a casa. Eu entro lá, vou comprar a casa, beleza. Logo depois eu falo, puta, desisti dessa casa aqui, não quero mais, não quero mais, não quero mais. Como é que eu faço para resolver esse negócio? Não preciso nem falar com ninguém. Eu vou lá na Euroimport, compro um carro, parcelado em 12 vezes, eu estou com o crédito aprovado. E aí, falo, ó, o crédito foi... Aí o crédito imobiliário vai ser negado, porque eu me tornei... eu tive um comprometimento de renda. Se você conseguir demonstrar que esse comprometimento de renda foi doloso, ou seja, foi posterior à data do teu contrato lá, você conseguiria garantir a mediação imobiliária e reter as arras. Se você não conseguir demonstrar isso, nada feito. Tá? A gente teve no grupo lá uma discussão esses dias. Veja só, fato de terceiro. Nunca um juiz vai dar responsabilidade para ninguém. Fato de terceiro é fato de quem não assinou o contrato. Então, você vai lá e comprou um sobrado com RI, sei lá, tudo certinho. Aí a prefeitura foi lá e expropriou porque vai passar um rio no curso da transação. É fato de terceiro, não é culpa de ninguém. Se não é culpa de ninguém, ninguém vai ser prejudicado. Beleza? Fato de terceiro. Aconteceu muito esse ano. Acho que mais de 20 casos ali chegam ao meu conhecimento, da pessoa querendo processar e tal, e eu falei assim, ó, não faça que você vai perder. E aí o nosso amigo que tinha falado na tela anterior do 186, falou o quê? Que aquele que por ação ou omissão voluntária, ou seja, ele tem a intenção de fazer o negócio, beleza? Negligência ou omissão pode ser responsabilizado, beleza? Ele comete ato ilícito e o 927 ele pode ser responsabilizado. Agora, para quem já ouviu isso na internet, assim, fica meio chato, mas é importante vocês eu repetir, e é meio que um mantra, sabe? O que o corretor de imóveis faz, então? Né? Nas palavras do Orlando Gomes, e lógico, né, de qualquer jurista sensato, o contrato de corretagem é aquilo que a gente chama no direito de contrato típico. Tá? É igual o contrato de casamento. Quem sabe aqui, quem é casado aqui? Meus sentimentos. O que você pode e você não pode fazer no casamento? O que está lá na lei? Eu posso pegar e constituir uma outra família? Posso, né? Se a mulher não descobrir, pode. Não pode. Não pode porque o segundo relacionamento vai ser um concubinato, beleza? E o concubinato não tem direito a nada, só aquilo que ela provar os esforços. Os filhos têm porque filho é filho, não existe mais filho bastardo ou filho ingrato. Tá? Mas olha que bacana isso. Então pensa o seguinte, você está lá num casamento, e aí você vai lá e arruma uma amante, uma concubina. Só que a concubina é milionária. Ela vai lá e ela faz uma casa, coisa mais linda lá, tudo certo. Só que aquele imóvel está no nome do espertão. Qual vai ser o direito na divisão dos bens? Ou no falecimento? O direito da concubina é somente que ela tiver a notinha. Ah, não, eu paguei essa geladeira, paguei esse fogão, paguei esse negócio. Aquilo que ela não tiver a notinha, ela não tem direito. A esposa tem que ter notinha? Não tem que ter notinha. Beleza? Isso está no código. Show? Beleza. Então vamos falar de uma outra coisa estranha. Prestação de serviço. Qual que é o prazo do contrato de prestação de serviço? Se não tiver escrito em lugar nenhum, 5 anos. Então eu faço lá um contrato de prestação de serviço qualquer, com pedreiro, com qualquer coisa. Se não tiver escrito lá, prazo de 5 anos. Se for um contrato de prestação de serviço que tiver uma prestação periódica, ou seja, eu recebo um valor por mês, e o cara fala assim, não quero mais você, vou rescindir o contrato. O que acontece? Você tem uma multa de aviso prévio de 30 dias.
Beleza? Está na lei. Contratos típicos. E o demônio do corretor de imóveis? Também é um contrato típico. Está lá no artigo 722, que fala o quê? Pelo contrato de corretagem. Como que é o nome do contrato que o corretor tem que fazer? Contrato de corretagem. Entendeu? Autorização de divulgação de imóvel para a web. Autorização de locação. Contrato de administração de imóvel. Cara, é contrato de corretagem. Beleza? Todos os contratos que o corretor faz têm o mesmo nome. Por quê? Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, quem manja aqui de Código Civil, se no código fala que é uma pessoa, eu não estou falando se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Estou falando que é uma pessoa, então pode ser física ou jurídica. Mas o meu pet, eu tenho a Sally, que é um cachorrinho, um bulldog francês. A Sally pode também? Não, a Sally não pode porque ela é um semovente ainda, tá? Mas na reforma do Código Civil, ele vai também ter direitos e obrigações. Esperamos que não, mas a reforma está aí para isso, tá? Então, pessoa física ou jurídica? Então pode ser tanto o corretor quanto a imobiliária. Legal? Não estando vinculada a mandato. O que é não estando vinculada? O que é não estar vinculado a alguma coisa? O meu escritório está vinculado ao bar, porque o bar é a recepção do meu escritório. Se você chegar aqui e eu estiver atendendo, eu vou falar para você, fica aí no bar, toma um chopp ou um café, que daqui a pouco a gente conversa. Beleza? Então, vinculado. Eu tenho que provar, eu tenho que falar, no código vai estar escrito qual que é o tipo de vínculo que eu tenho. E também qual não é. Qual não é? Não estando vinculado a mandato. O que é mandato? 2 caras têm mandato. O advogado e o cara que é eleito. Qualquer tipo lá, prefeito, vereador, ele tem um mandato. O mandato, ele é muito bonito, porque o mandato é o seguinte, você vai lá e fala assim, Douglas, vai lá e briga com aquela corretora lá por mim, você me passou um mandato. Se você me der um troço por escrito, aí é uma procuração. Então a procuração é instrumento do mandato. O mandato ele pode ser tácito, ou seja, pode ser só oral, ou expresso, quando está lá na procuração. Então você vai lá e fala assim, Douglas, vai lá e negocie aquela divergência de comissão até 30 mil reais. Beleza? Beleza. Aí eu fui lá, fechei um acordo por 5 mil. O que eu fiz? Ferrei o meu mandato. Por quê? Eu só podia negociar até 30. Negociei por 5. O que eu tenho que fazer? Devolver os 25 para ela. Porque eu agi com excesso de mandato. Se o corretor de imóveis, e aí quem faz locação, abre o contrato lá de administração de imóveis, que a gente vai mudar o nome, e veja lá, normalmente está na cláusula primeira, por esta cláusula fica outorgado mandato para a imobiliária. O que você fez? Você se autodenominou mandatária. Beleza? Se no teu contrato de mandato, porque daí vai ser um contrato mandato, não um contrato de corretagem, tiver escrito que, não tiver escrito qual é a condição para locação, por exemplo, nome limpo, sei lá, pode escolher qual você quiser, e você alugar aquele imóvel, e a pessoa depois fala assim, olha, a imobiliária não falou para mim que ia ser o Douglas Vilar, que ia ser o inquilino desse imóvel aqui, e o cara é um baita do vigarista, entendeu? Foi lá, ficou devendo o aluguel de 10 mil reais, ficou devendo 1 ano. O que vai acontecer? O juiz, fatalmente, vai condenar a imobiliária de forma solidária, porque ela agiu com excesso de mandato. Ou seja, não tinha lá naquele contrato estabelecido com ela quais eram as condições para que ela pudesse fazer a locação. Entenderam? Está bem claro ou não? Então não é mandato. Todo mundo concorda que corretor não faz mandato? Concorda ou não? Sim? E prestação de serviço, ó. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa não estando vinculada a mandato, prestação de serviço. Corretor faz prestação de serviço? Seu amiguinho do YouTube faz prestação de serviço? Estou brincando, aprendendo a mexer com a câmera. Você do Instagram faz? Não faz? Não faz prestação de serviço, né? Vocês vão ver um monte de decisão do STJ falando que faz. Ou qualquer outra relação de dependência, obriga-se a obter a outra, um ou mais negócios conforme as instruções recebidas.
Corretor pode agir por conta? Não pode. Tem que ser instruções recebidas. Então, eu falo para... Como é que fala mesmo? Ana, compra para mim lá uma casa em Santa Felicidade com piscina de até 5 milhões. Você vai lá e me manda um monte de anúncio de 7. Eu vou dar com o gato na tua cabeça. Que não é o que eu pedi. Carne de 5 só, carne de 7. Tá? Quando eu falo isso, é ridículo. Todo mundo fala assim, estou perdendo meu tempo aqui. E qual que é o prazo para a entrega das chaves, então? Quem aqui faz autorização de vendas e coloca lá que o proprietário se compromete a sair do imóvel no prazo de X dias? Ninguém. Eu nunca vi uma autorização de vendas com prazo, se o locador, se o proprietário estiver morando no imóvel, com prazo para ele desocupar. Entendeu? Então, nós estamos agindo. Acabou a minha pilha aqui? Deixa eu ver. Acabou a pilha aqui. Deixa eu trocar o meu amigo aqui só um segundinho. Testando. Testando. Agora voltou a voz. Está muito alto? Tá bom. Se estiver muito alto, vocês avisam. Sabe o que aconteceu? Eu coloquei esse negócio porque eu estava falando e no dia seguinte não conseguia atender ninguém. Que eu não falo, eu grito, né? Falava sem voz. Mas é mentira, não é porque eu ficava falando, porque depois a gente tomava 10 chopinhos, aí chegava em casa arrebentado. Então, o que a gente estava falando aqui? Instruções recebidas. Você entende que se você pegar só esse artigo aqui e escrever as instruções que você vai receber, que o teu negócio é de mediação, você não vai ter nenhum tipo de problema, tá? É só seguir isso aqui. Se você conseguir ler isso aqui todos os dias, quando você estiver fazendo pipi pela manhã, ou totô, ninguém vai te enrolar. Nós vamos ficar 5 encontros só falando disso. Só falando disso. E as aplicações e os problemas que são decorrentes de. Aham. Infelizmente o técnico de transação, eu até fiz o curso, sabe, de técnico de transação, ele não te dá nem 1% que você precisa saber. Nem a faculdade de Direito te dá isso, sabe? Eu falo, agora parei de falar porque todo encontro a gente fala a mesma coisa, mas eu falava, né, acho que você já viu a palestra que eu falei isso. Em 2015 eu achava que era especialista em Direito Imobiliário. Né? Eu já trabalhava há 15 anos com isso. Hoje tenho certeza que eu não sei nada. Por que serve o grupo lá de Direito Imobiliário? Para que eu consiga ir aprendendo. Então vocês fazem a pergunta, eu vou estudo, fazem a pergunta, eu vou estudo, converso com outro advogado, aí outro advogado pergunta para mim, aí a gente estuda junto. O Jefferson daí que também é advogado. Cara, é constante, não é? É um estudo constante. Eu acho que assim, corretor tem que ter, o melhor amigo dele tem que ser um engenheiro, né, para quem vende imóvel pronto, e o segundo melhor amigo tem que ser de fato um advogado. Aí eu tô lá, então, com o 722 na cabeça, que pelo contrato então de corretagem, eu não estou fazendo uma prestação de serviço, beleza? Entenderam? É fácil isso, né? Aí eu tenho um amigo que é o Código de Defesa do Consumidor. O que o Código de Defesa do Consumidor fala?
que o cara da relação tem o consumidor, que é aquele que é o destinatário final do produto ou do serviço, e eu tenho o fornecedor. Quem que é o fornecedor? É quem o juiz escolher? Não é. É quem o advogado eleger? Não é. Quem que é o fornecedor, então? É toda pessoa física ou jurídica. Então, o corretor pode ser fornecedor, se for pessoa física ou jurídica? Pode ou não? Não pode, né? Beleza. Pública ou privada? Posso pedir o Código de Defesa do Consumidor contra o Detran? Posso, porque é uma empresa pública. Nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam atividades de produção. Então, qual que é a atividade que vai enquadrar o cara como fornecedor? Atividade, tá? Produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviço. Está falando, se fizer intermediação? Que? Está falando se fizer mediação? O que faz o corretor? Ele faz intermediação à luz da lei, que isso é a profissão, e mediação de acordo com o Código Civil. Beleza? Em nenhum momento está falando que o corretor faz prestação de serviço. Aí, por que diabos, então, no teu contrato você vai lá e escreve contrato de prestação de serviço de corretagem? Entendeu? A gente se auto-sabota, né? E depois lá, o pessoal que quiser descer no bar, a gente fala bastante palavrão, mas aqui a gente tenta falar um pouco menos. Mas se, né? Por que quer? Beleza? Então, o corretor de imóveis não faz prestação de serviço, por isso ele não pode ser equiparado lá ao fornecedor. Beleza? Hierarquia e cronologia legislativa. É para aula chata de direito mesmo, mas é bem rapidinho, tá? Então, no Brasil a gente tem vigente a lei que institui a profissão do corretor, 78, tem o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, a Lei do Inquilinato, que é de 1991, e o Código Civil, que é de 2002, tá? Se você abrir lá a nossa amiga Lei do Inquilinato, ela é de 91 e ela não fala nada de consumidor, tá? Ela fala que ela cita o Código Civil, beleza? Não fala nada do Código de Defesa do Consumidor. Então saiu uma lei em 90, outra em 91 não fez uma referência. Em 2002 saiu lá o Código Civil e o Código Civil também não fala que os casos omissos lá na lei no artigo 722 ou 729 que falam do corretor de imóveis, vai se aplicar ao Código de Defesa do Consumidor. Então ele guarda lá uma distância das atribuições. Eu vi uma decisão, mas assim, eu leio muito, eu não lembro, acabei não pegando o recorte, mas eu achei fantástico. É um comentário do Silvio Salva Venosa, que ele fala o seguinte: se todas as relações humanas fossem regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, não existiria mais nada. Entendeu? Então pense o seguinte: não vai acabar o contrato de casamento. Por quê? Está regulamentado no CDC. Beleza? Defeito do produto, vício de serviço, sei lá. Né? Então são coisas diferentes. Beleza? Então o que o corretor ele tem que fazer? Qual que é a função dele? Tá? É executar a mediação com diligência e prudência. E aí ele tem que falar espontaneamente tudo. Tá? Tudo, tudo, tudo. Então imagine lá que você vai comercializar o OAS. Eu estive lá no lançamento, quase comprei, faltou só 4.900.000, era 5 milhões o imóvel. No lançamento agora já está 7, parece. E aí o corretor vai lá e fala o seguinte: compre o OAS, você vai ter vista permanente para o Parque Barigui. Né? Aí muda lá o prefeito, lógico, agora a gente tem um lá que apoia o Greca, enfim, sei lá. Muda lá um cara e fala assim: vamos enterrar o Parque Barigui aqui. Vamos construir aqui uma fábrica, um play center, sei lá, vamos fazer outra coisa aqui. Ou vamos vender e fazer predinho, Minha Casa Minha Vida. Eles podem fazer isso ou não? Eles podem fazer isso. Sabe por quê? Porque o plano diretor da cidade, a cada 10 anos ele muda. E se você falar com um nono lá, que tem hoje 90 anos, ele fala assim: ai, se eu soubesse,
eu tinha comprado o móvel do lado do Barigui por um Chevette. Entendeu? Hã? Que é o que fizeram no autódromo. Então imagine o seguinte, você que é aficionado por automobilismo, venha morar do lado do autódromo de Curitiba, que fica em Pinhais, né? Entendeu? O que aconteceu com esse cara? Se ferrou, né? Então, tinha como o cara saber na época do autódromo? Não tinha, né? Que ia mudar. Então, você tem que falar aquilo que você sabe de forma espontânea, tá? Eu estou falando bem assim, pausado hoje, porque eu já fiz essa apresentação e daí chega no final, faço umas perguntinhas, daí o pessoal vai e fala que aplica o Código de Defesa do Consumidor, daí eu fico bravo. E aí, beleza. Douglas, mas eu estou cagando para essa diferença de responsabilidade de Código de Defesa do Consumidor ou não, eu quero só vender lá e ganhar meu 6%, ou 1,2%, 2%, enfim. Qual que é o impacto que tem isso na vida do corretor de imóveis? Se você, corretor, tiver uma culpa no cartório, pode ser responsabilizado por alguma coisa, você vai ser responsabilizado no limite do teu ato. Tá? Então, você omitiu alguma coisa lá e você vai ter um problema. Beleza? Agora, se eu falar que aplica o Código de Defesa do Consumidor, eu estou falando o seguinte, que você e o dono do terreno, você e o dono da construtora, estão em igualdade de condições. Imagine você respondendo um processo ao lado do Geninho Tomé, que é o dono da GT Build. Senta lá o Geninho Tomé, senta você do lado, vocês vão... Entendeu? É isso que acontece. É isso que acontece. Não é dividir o prejuízo. Se fosse dividir, ainda era bom. Porque dividir significa que metade de cada um vai pagar. Na responsabilidade solidária, aquele que o juiz conseguir pegar o dinheiro primeiro, paga. E aí aquele que pagou tem direito a se ressarcir da metade só. Então, na responsabilidade solidária, aquele que paga o débito pode cobrar metade do outro cara. Então pense o seguinte, vamos fazer um cálculo aqui, que o advogado não sabe fazer conta, de um imóvel de R$1 milhão. Comissão, 60 mil. Beleza? Quem gosta de ganhar 60 mil aqui? Eu gosto. Show de bola. Aí você foi lá, pegou os seus 60 mil, fez a transação, vendeu um imóvel na planta, show de bola, bacana lá, sacada gourmet, sacada com churrasqueira, gás individualizado, bonitinho lá, mostrou a maquete para o cara, mostrou o folder, mostrou tudo. Aí, passados 4 anos, o proprietário que comprou lá, que te pagou 60 mangos, né, chega lá no imóvel, vai pegar a chave, entra e olha assim, não tem sacada. Cadê a sacada? Não tem gás individualizado, não tem água individualizada. Sabe o que vai acontecer nesse caso? O que vai acontecer não, o que aconteceu não era um processo de 1 milhão, era um processo de 544 mil. O dono do imóvel, o comprador, entrou com um processo contra a construtora e contra o corretor de imóveis. E o juiz deu a responsabilidade solidária dos dois. E a imobiliária tinha dinheiro em caixa, porque o construtor faliu. Né? E aí ele pegou e teve que pagar o todo. Por quê? Porque o juiz entendeu que houve responsabilidade solidária. O corretor tinha como antever, numa construção futura que não seria executada com sacada, com churrasqueira, havia essa possibilidade? Gente, é inimaginável essa decisão. Mas ela é real. Se você digitar lá no Brasil, ausência de churrasqueira com sacada, medidor individualizado, vai aparecer lá. Eu concordo com você que nenhuma, e pelo que eu falei até agora, acho que todo mundo concorda que nenhuma. Mas, né, o Judiciário de Santa Catarina tem lá o seu código próprio e estão fazendo esse tipo de lambança. Tá? Talvez por quê? Talvez porque o corretor, à época, falou, não, a construtora eu garanto. Né? Quem é que vendeu o imóvel da PDG? PDG é um dos maiores construtores do país.
Né? Eu falei pro meu amigo que é corretor de imóveis, numa terça-feira, cara, parabéns, saiu lá o teu processo, transitou em julgado, você ganhou 700 mil reais. Ele ficou louco, que legal e tal. Na semana seguinte, foi para ele, você não vai receber nunca, a PDG entrou em recuperação judicial. 6,2 bilhões de reais eles ficaram devendo. E aí, lógico, pagaram lá, fizeram a recuperação, voltaram, então ativa de novo. Então, assim, quando falam para mim, não, mas a incorporadora aqui é boa, é séria. Eu conheço várias que eram boas, sérias e quebraram. A Incol é o maior caso, né? Todas que eu conheço podem ter problemas, tá? Não existe nenhuma que é infalível. Então, muito cuidado, amiguinhos. Se eu tiver, então, diante de uma situação de solidariedade, tecnicamente, em quais situações que ocorre? Tirando lá a maluquice do CDC, que a gente sabe que não se aplica, beleza? Então, não vamos falar do CDC. O CDC a gente sabe que não se aplica. Quando eu faço uma venda de um imóvel de incorporadora sem o registro de incorporação, aí eu sou ressolidário a pagar lá o prejuízo por força da lei, não por força do CDC. A mesma coisa acontece também no loteamento. Então, se você vender o loteamento e não tiver regulamentado, você também se ferra. E também a solidariedade, quando a solidariedade, né, ela não se presume, ou seja, eu não posso deduzir que todo mundo é solidário. Ela decorre da lei, então tem que estar na lei, aqui a gente tem duas leis, da vontade das partes. Se eu colocar no meu contrato, que é um contrato de prestação de serviço, eu estou assumindo a solidariedade. Entendeu? Ou da fraude. Então você está lá em conluio com a construtora para dar o golpe na pessoa. Se demonstrar que você está em conluio com ela, você também pode ser responsável solidariamente. Eu vou te falar o seguinte, se tiver escrito errado, eu nunca vi um contrato de construtora escrito prestação de serviço. Eu nunca vi um contrato de construtora escrito prestação de serviço. Tá? Mas é bom você ler e se tiver, você fala para o cara corrigir, porque daí foi algum advogado retardado que colocou. Beleza? Aí eu vou trazer para vocês agora algumas decisões legais e decisões ruins. Essa daqui, ela é fantástica. Então, ela é lá de 2018, tá? Do finalzinho do ano. O judiciário não voltou ainda, por isso a gente não tem decisões desse ano. Tá? A partir dos próximos, a gente já vai ter. Pessoal que sempre assiste as minhas palestras, eu sempre trago pelo menos uma jurisprudência do dia, assim, para falar que a gente está bem atualizado. Mas essa aqui é bem atualizada. Olha que... Posso falar merda? Que merda essa decisão. Porque ele não deu a responsabilidade solidária, ele não deu. Só que ele fala o seguinte, a prestação de serviço de corretagem. O que ele fez? Ele ferrou com a profissão do corretor. Porque ele falou que o corretor faz prestação de serviço, ou seja, eles não leram a lei lá. Ou no contrato do corretor estava escrito que era prestação de serviço. Mas aqui ele ajuda, ele fala essa besteira aqui, aí ele fala que em princípio não gera liame jurídico entre o corretor e a obrigação assumida pela parte. Ou seja, o que o corretor faz é essa aproximação e a construtora que vende um imóvel. Então eles não podem ser solidários na obrigação, tá? Para ensejar sua responsabilização em caso de descumprimento da obrigação assumida pela construtora, conforme o artigo 722 e 723, que foram os que eu citei. Beleza? Uma outra também que afasta, ele fala também aqui, não configura em regra a necessidade de comprovação na falha da prestação de serviço de corretagem. Entendeu? As que a gente ganha também fala em prestação de serviço. Só que vocês viram lá, Código Civil é uma lei federal. Eles não podiam escrever isso aqui. Só que daí o que acontece? O advogado, eu, por exemplo, se eu fosse advogado nesse processo, eu não poderia recorrer para chamar eles de burro. Por quê? Porque eu teria ganho o processo aqui. Então, quando você tem a decisão favorável, você não pode embargar, que são casos de embargo de declaração, para poder fazer uma contraponto para que fique a jurisprudência certinha. Tá? E aí ele foi além aqui, porque ele falou o seguinte, não houve comprovação na falha da prestação de serviço e efetiva participação no produto ou serviço ou pertencimento ao mesmo grupo econômico da fornecedora. Tem muitas incorporadoras que também têm imobiliária. E aí, nessas condições, o judiciário está mais propenso a falar
que é um grupo econômico, e daí, por ser grupo econômico, eu posso cobrar de qualquer um. Que é diferente da solidariedade do Código de Defesa do Consumidor. Mas aí também é assim, então se você lá tem uma imobiliária, começa a bombar, fala, vou incorporar agora. Você pode ter lá as suas duas empresas coligadas, elas podem ter algum tipo de problema. Tá? Essa também aqui é 2024, beleza? Pode falar. Intermediação ou mediação? É só intermediação. Porque a avaliação, ela está lá no Mercadológica, né? Então está lá na profissão. Então você faz a avaliação mercadológica. Tá lá... Não é. Prestação de serviço é o pedreiro que vai lá arrumar a tua casa. Você tem alguma coisa a ver com o pedreiro? Veja só, a prestação de serviço é o seguinte, o pedreiro vai lá, cara, você vai ganhar R$1.000 para pegar e lixar essa parede aqui. Beleza? Se o cara não lixou, você tem que pagar? Não tem. O corretor, se você mostrar o imóvel e o cara não comprar, você tem direito à comissão? Se fosse prestação de serviço, você teria. Por quê? Você é otário de trabalhar de graça? Entendeu? É totalmente diferente. Comparar a função do corretor de imóveis com prestação de serviço é igual comparar prestação de serviço com o Código de Defesa do Consumidor. Desculpa, prestação de serviço com o casamento. O casamento está lá no Código Civil regulamentado. Assim como o transporte marítimo e a função do corretor de imóveis. São coisas que são antagônicas. No direito eu não posso misturar os conceitos. Entendeu? Se eu misturo os conceitos, quem é que usa a inteligência artificial lá, o ChatGPT? Se você faz uma pergunta para ele com o viés da área civil e fizer a mesma pergunta com o viés da área trabalhista, a resposta é totalmente diferente. Por quê? Os conceitos, eles entrelaçam no direito. Então eu não posso ter um contrato com duas coisas. Se eu tiver isso, eu estou fazendo um contrato que a gente chama híbrido. Tá? Então, se você, corretor, fizer no teu contrato, que você vai chamar ele de prestação de serviço, você está assumindo para o juiz que você quer fazer as duas coisas. Só que na prática, na verdade, você não quer, você não sabe. E a administração de imóvel, é como eu falei, administrar, você tem que pensar o seguinte, se a minha família tivesse 10 imóveis e eu fosse administrar eles, eu ia perguntar para os parentes os valores? Não, eu ia fazer tudo sozinho. O corretor não faz nada sozinho. Nem a J8, nenhuma imobiliária faz. Entendeu? Vocês fazem só a mediação. O que é a mediação? A mediação entre a seguradora, que vai ter lá o seguro incêndio e assistência. Queimou meu chuveiro. Você manda lá para assistência. Então você está mediando. Saiu do imóvel, tem que pintar. Você vai lá pintar? Às vezes vai. Mas normalmente você fala o quê? Tem esse pedreiro aqui que é bom que pinta. O pintor que é bom que pinta. Entendeu? Então você não faz nada, você não faz a administração. Você só faz a mediação. Só o meio de campo. Para lá e para cá. Para lá e para cá. E aí essa daqui fala o seguinte, que não sendo imputada falha alguma na prestação de serviço. Você viu que as 4 decisões favoráveis falam que faz prestação de serviço, né? Entendeu? E as 4 estão erradas. Nas atividades de incorporação e construção de imóvel, ou mesmo se tratar de corretora de empresa do mesmo grupo econômico. Nessa decisão aqui de 2022, ele fala o seguinte, que mesmo que seja lá a imobiliária vinculada à incorporadora, não tem responsabilidade solidária. Por quê? Porque elas estão lá, elas têm CNPJs diferentes, então não pode haver essa confusão patrimonial. Beleza? E... aqui também, a mesma coisa. Também em 2022, o artigo certinho, 2223, ou 722723, imputada falha alguma na prestação de serviços. Se você mandar um zap para o cara, a gente vai falar isso no próximo, um zap, não, aqui nós faz a melhor prestação de serviço do Brasil. Você se ferrou. Se você fizer um videozinho, estamos aqui de frente desse imóvel, olha que bacana. Aqui você tem um solário, nem sei o que é um solário. Você tem um espaço gourmet. Você tem uma sacada com churrasqueira. Você tem não sei o quê. Venha para cá, na nossa imobiliária Zé da Couve, a gente faz a melhor prestação de serviço da cidade. O desgraçado junta esse teu print aí, esse teu áudio no processo, ou o vídeo no processo,
e vai lá pedir aplicação do Código de Defesa do Consumidor com base no artigo 3º, porque você se confessou ser um prestador de serviço. Você se comparou ao pedreiro. Não que pedreiro seja demérito, pelo amor de Deus. Eu conheço pedreiro que ganha 15 mil reais por mês. Beleza? E aí? Essa daqui também é favorável, mas também fala falha na prestação de serviço. Essa daqui é muito legal. Veja só como é que é a cabeça do judiciário, por que a gente faz esse tipo de treinamento. Eu não falei isso no começo, eu sempre gosto de falar, em cada momento eu falo, cada palestra eu falo em um determinado momento. Por que eu faço esse tipo de evento, já que eu não sou um professor? Pelo seguinte, em 2022, quando eu abri o escritório fisicamente aqui, eu comecei a ter muito corretor de imóveis me procurando para fazer processo de cobrança de corretagem ou me indicando para fazer ação lá pelo comprador, vendedor, locador, locatário. E o que eu percebi? Eu perdi ao longo do ano mais de 100 mil reais de honorários porque eu rejeitei o cliente. Eu falei para eles assim, cara, eu não vou fazer o teu processo porque você não vai ganhar ação. Tá? E isso não é no seu todo verdade. Porque para uma corretora que era minha amiga, eu fiz. Ela recebeu 5 mil reais de comissão e tinha um combinado de mais 15 quando fechasse o negócio. Então ela recebeu das arras 5 mil e no contrato não constou a diferença. E ela me falou, não, porque eu tenho testemunha, que o cara não sei o quê. Beleza, vamos fazer ação. Peguei e fiz o processo. O que aconteceu? Ela perdeu a ação e eu perdi a amiga. Então, por isso eu faço esse tipo de evento, para a gente não perder mais processos. Beleza? Então, no próximo episódio, semana que vem, a gente vai falar como que eu vou fazer meu contratinho e o meu dia a dia com a compra e venda e também na locação para que eu possa ganhar meu suado dinheirinho. Aí o Salomão fez o quê? O Luiz Salomão é o cara mais importante da STJ. Tá? Ele é o nosso corregedor geral. Lá em 2021, ele falou o quê? Que não se aplica... ele falou assim... Em vista da natureza do serviço de corretagem, não há, em princípio, liame jurídico do corretor com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato em ensejar sua responsabilização por descumprimento com base no 722 e 723. Legal? Salomão, show de bola, gostamos dele. Aí ele vem lá depois e faz o quê? Lá um ano depois, ó, mesmo cara. O que ele fez? Olha, dá vontade de vomitar, de verdade. Dá de vomitar. Cabe ao corretor de imóveis diligentemente se inteirar e prestar informações usuais e notórias acerca do título do domínio exibido pelo vendedor, da regularidade da cadeia dominial, da existência ou não de gravames reais e de ações envolvendo o vendedor, e que, em tese, poderiam conduzir a ineficácia, nulidade ou anulabilidade do contrato de compra e venda. Pessoal, eu tive um processo em 2023 que o negócio foi anulado porque a pessoa entrou na justiça falando que o corretor não informou que o imóvel tinha um gravame. Qual que era esse gravame? Uma alienação fiduciária da Caixa Econômica. Manja interveniente quitante? É muito difícil vender um imóvel com interveniente quitante, não é? Cara, é o óbvio lulante. Vai lá, o outro banco quita e acabou. Foi fornecido a matrícula de imóveis para o imbecil, e ele leu, e mesmo se ele processou, e ele, pior de tudo, ganhou a ação. Eu sou uma porcaria no advogado. Entendeu? Ele ganhou esse processo. E eu era o advogado na ação. E gritei, xinguei, não adiantou. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor. Só que daí, quando a pessoa entra no juizado especial, não cabe recurso para cima. Entendeu? Então, assim, a gente está aqui brigando, esforçando, sabe, tentando convencer vocês a melhorar os contratos, não é à toa. Nesse negócio aqui, o corretor ganhou 15 mil reais. Sabe quanto ele está tendo que pagar agora? 60 mil. Porque ele está tendo que devolver as arras em dobro. Entendeu? Bacana, né? Aí, olha que acontece aqui. Quando você abre essa decisão, ele fala o seguinte, que a imobiliária foi condenada devido à falha na prestação de serviço de corretagem
especificadamente pela ausência de cláusulas contratuais que garantissem a proteção aos compradores em caso de existência do vendedor. Vejam só. É ato privativo do corretor de imóveis fazer contrato? Não é. É ato privativo do advogado fazer contrato? Não é. Contrato pode fazer qualquer um. O corretor de imóveis assina o contrato como parte? Não. Ele assina como mediador, como intermediário. Então, é o corretor de imóveis que escolhe as cláusulas do contrato? Não. Segundo essa merda dessa decisão aqui, sim. Entendeu? Veja, passar a informação é o seguinte, ó, a matrícula do imóvel está aqui, tem ônus, o prédio lá, eu acho que é melhor você contratar um engenheiro, porque parece que está caindo, e tem processo lá, contrato um advogado. Isso é a informação que o corretor tem que passar. O corretor não tem que escrever contrato. Não é esse. O problema é que é o seguinte, o juiz, o desembargador, foi o seguinte, que o corretor não escreveu cláusulas contratuais que garantissem no caso de existência. O processo é isso aqui, ó. Oi? É só uma cláusula. Não, mas é só uma cláusula do contrato, entendeu? A maluquice é pior do que você está falando. Por quê? É só uma cláusula do contrato. Ele condenou porque a cláusula do contrato prejudicou uma das partes. Mas veja quem que negocia o contrato. Não, porque daí o negócio foi anulado porque teve um problema mesmo. Só que o corretor não tinha como saber. Porque nem as partes tinham como saber. Ah, sim, no meu caso, a alienação. Exato. Eu vou te falar assim, eu não tenho resposta para isso, porque eu fui advogado no processo mesmo, e assim, é esdrúxulo. É esdrúxulo. Eu juntei acho que 7 decisões nesse processo, na defesa, todas falavam o seguinte, que o corretor de imóveis sequer precisa mostrar a matrícula para o comprador e vendedor. Porque por se tratar de um documento público, é óbvio e notório que quando você vai comprar um imóvel, você tem que olhar a matrícula. Não, mas o juiz falou o seguinte, que é óbvio e notório que é acessível a todo mundo. Então, assim, eu vou comprar um imóvel que eu tenho que fazer, que lá ver a casa. Não, você tem que ver a matrícula também. E aí essa decisão, é a única decisão que tem, é só essa decisão que tem, é desse meu processo. Se você está no Jus do Brasil, você acha. Aí, por conta disso, a gente mudou as propostas, as fichas de visita, os contratos, mencionando lá o número do contrato e o valor do saldo devedor. Aí eu dei a informação, só que eu concordo com ela. Se não era algo que prejudicasse, entendeu? Não era impeditivo. Seria impeditivo quando? Quando o saldo devedor da alienação fosse maior do que o valor. E que não era o caso também, né? Solidariamente. Não, ele falou o seguinte, o cara pegou e desistiu do negócio, tinha 15 mil. No meu caso, tinha 15 mil de arras. Aí o que aconteceu? Ele desistiu, ele mandou um e-mail e falou assim, estou desistindo porque tem alienação fiduciária. Aí eu falei assim, de jeito nenhum, porque a alienação fiduciária é algo público notório, blá, 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 juntei um monte de jurisprudência, notifiquei e tal, e o cara entrou com a ação e ganhou. Entendeu? Não, era financiado. Tinha um interveniente quitante. Agora eu vou falar da parte mais legal. Quem aqui tira certidão de... Está terminando já, tá? Mais 8 minutos. Certidão de feitos ajuizados. Aqui quem tira? Certidão de feitos ajuizados. Certidão da vara civil. Tira? Quem tira? Você tira primeiro e segundo? Você tira? Vou dar para o doutor lá. Por que diabo vocês tiram? Se desde 2009 não precisa tirar. Desde 2009, ele falou o seguinte, que compete à parte que se acha no direito,
Por que a gente tira? Tá? Vamos fazer assim. Por que a gente tira? Antes de 2009, eu tinha que provar que eu era um terceiro de boa fé, e aí eu tinha que ter a certidão. Beleza? A certidão da onde vocês tiram? Se o imóvel está em Curitiba, você tira a certidão da onde? Não, o distribuidor é só da cidade. Hã? Tira do domicílio. Alguém mais tira do domicílio? Você tira do domicílio também. Você tira, é o federal que você tira dos 3 estados. Domicílio, né? Com base no quê? Em qual artigo de lei? Nenhum. Por quê? Porque é o seguinte, se você quiser se opor ao terceiro, se a gente tirar dos quantos mil municípios, nós temos 4 mil municípios no Brasil, né? Entendeu? Não está escrito em lugar nenhum que tem que ser do domicílio da pessoa. Em lugar nenhum. Aí, a jurisprudência, lá em 1900 e bolinha, 2000 e tarará, falou o seguinte, que por cautela tira do domicílio. Mas é uma jurisprudência. E aí, em 2009, foi sumulado 375. Não, é 2009, está errado em cima. 2017 é a lei, 2022 é a lei. A súmula 375 é 2009. Aqui é quando mudou a lei. Na súmula, ele falou o seguinte. 2015 daí, não 2017. Eu já explico diferente. Isso. Aí, olha só. Lá em 2009, foi o seguinte. O reconhecimento de fraude e execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Lembra que... Ninguém lembra, né, que eu sou advogado. Em 2008 ou em 2007 mudou a lei de execução. Então, quando você entra com o processo de execução hoje, você pega lá o protocolo de distribuição e vai no registro de imóveis e prenota aquela matrícula. Então, vocês já viram lá uma matrícula prenotada de execução? Não está penhorado, não está não, só tem uma prenotação. Fala assim, cara, se for vender esse imóvel aqui, tem um processinho aqui, então pode dar um belzinho para você. Nesse caso, você não pode vender. Qual que seria a exceção? Se o imóvel que você tiver comercializando for o bem de família, porque o bem de família eu posso vender dependente da dívida que ele tenha, tá? Ou se a dívida for irrisória frente ao valor do bem. Esses dias lá tinha uma dívida de 20 mil reais, até fiz um videozinho e ficou bonitinho. Tinha uma dívida de 20 mil reais no imóvel de 1 milhão. Existe alguma possibilidade de um imóvel de uma dívida de 20 mil reais expropriar um bem de 1 milhão? Nunca. De forma alguma. Beleza? A corretora perdeu 60 mil reais de comissão. O meu cliente era o vendedor. Pode falar. Aí, trabalhista não é feito ao juizado. Processo trabalhista é outra coisa, a gente já vai falar deles. Aí desistiu, está perfeito, certíssimo. O que diz, então, a nossa amiga... A gente está falando só de... A gente está falando de certidão nem trabalhista nem tributária, está falando de certidão da vara civil, tá? O que diz a nossa amiga lei lá, 14.385, 382 de 2022? Lá em 2000, ela altera a lei do registro público, tá? Lá em 2005, eles começaram, aliás, em 2015, eles começaram a tentar emplacar uma tese que é o quê? A concentração dos atos na matrícula. Ou seja, eu, para ter um negócio imobiliário seguro, eu só preciso pegar a matrícula atualizada com ônus. Qual que é a diferença da matrícula atualizada da matrícula atualizada com ônus? O ônus é justamente um pedido de penhora, de bloqueio, de restrição, de prenotação, de qualquer coisa que acontece no vacácio de 30 dias. Então, se eu for lá e protocolar hoje um pedido de penhora, vai levar 30 dias para aquilo aparecer na matrícula. Hoje acontece em 15, mas beleza. Então, quando você pega uma matrícula que não tem ônus, né, não tem nenhum ônus, você vai lá no cartório e faz a transação, você está, em tese, protegido. Aí, o judiciário, não vale, 2017 tentaram, não vale, 2022 emplacaram essa lei aqui, que passou a vigorar
em julho, acho, de 2023. E ela fala o seguinte: